Mas, amado, um forte abraço a vocês, família ao redor do mundo. Quem está falando aqui é o João. Um forte abraço a vocês, queridos. Hoje são dia 9. Olha só, dia 9. Nós temos aqui mais uma mensagem da nossa irmã Erim. E 9:4:6, o pecado deixa uma terra estéril, ou plano, deserto, sem vida. O senhor quer dizer essas coisas. Aos novos, vocês podem vir aqui, tá? Vocês podem os mistérios de Deus, tá? E aos novos aí, vocês podem ir no mistério de Deus, depois escolha história de amor de Jesus. E essa mensagem vai estar logo aqui no topo, aqui, né? 9:4:5, você pode dar um clique, você pode ver aqui o português foi corrigido da inteligência. E aqui tem a mensagem em inglês, a mensagem em português ou a mensagem em inglês. O que você fizer para ter um relacionamento com o Senhor é muito, muito bom. Conheça Ele, mano. Conheça Ele. Ele morreu e Ele está aqui. Ele está aqui para nós, mano. Para nós. Ele deu tudo para nós, mano. O pecado deixa uma terra estéril, totalmente morta. Morto. Aqui ela fala, quando eu acordei no sábado de manhã, a irmã fala, desculpa, primeiro eu quero ler aqui, que ela sempre dá glória ao Senhor. Obrigado mais um dia, obrigado pelo seu amor e cuidado por nós. Cada dia de notícias mais chocantes, as profecias estão se concretizando. Sim, hoje, aqui no futuro, quando você olhar, está guerra no Irã, guerra na Rússia e em todo lugar, né, mano? Nesses dois lugares e outros que a gente nem sabe. Ela acordou de manhã e ela ouviu o Senhor dizer para os brilhantes e radiantes. E ela chamou ela para ler Enoque, capítulo 49. Aqui está o Senhor levando ela para ler o livro de Enoque. Eu já li o livro dele, extraordinário. Naqueles dias, os santos e os escolhidos passarão por uma transformação. A luz do dia repousará sobre eles. E o esplendor e a glória dos santos serão transformados em Enoque 49:1. Que lindo aqui. Ela procurou na escritura e achou Daniel 12:3, assim como Mateus 13:43. Não dá para ler tudo por questão de tempo. Desculpa a garganta um pouco, mano. Só em um leste de Washington, devastado, é esse estado que eu aqui estou, e existe essa cidade, aqui a gente chama de Tri-Cities, é mais ou menos 1 hora daqui onde eu moro, por aí, sabe? Muito, muito bacana, são 3 cidades muito, muito desenvolvidas no meio do centro lá de Washington. Já tem vários sonhos que eu vi, ou pelo menos um que eu lembro agora, que é o Tri-Cities, ou Tri-Cities, foi totalmente destruído, e aqui é um deles. Aquela região foi totalmente destruída, completamente devastada. É realmente muito triste, mas aqueles que estão no Senhor estão no céu quando isso acontecer. E é interessantíssimo, porque ela não é uma cidade que nem uma capital que vai ser, as capitais vão ser tudo bombardeado por nuclear. É um pouco longe daqui, mas alguma coisa aconteceu com essa cidade. Ela só via antigos prédios, escritórios feitos de concreto e tudo destruído, poeira para todo lado, totalmente destruído. Ela tinha 7 anos, ela disse que um dos sonhos, uma das coisas que os pais dela mais gostavam de ir é para as cidades fantasmas. Eu não sei se aí onde você mora tem, nos Estados Unidos tem muitas, ou tem algumas cidades fantasmas, você chega lá, as cidades que começaram a desenvolver, depois o pessoal, por uma razão ou outra, abandonou a cidade, e eles chamam de cidade fantasma, né? E uma delas aqui, ela deu até a indicação, e é bem horripilante, é bem assim, terrível, sabe? Assustador, um negócio de falar. Você anda nessas cidades totalmente vazias, sem nada, só poeira voando. Dá uma coisinha assim esquisita na gente, né? E ela, a família dela, o pai e a mãe, ela foram passar um tempo nessa cidade. E ela dentro da cidade, chovendo, ela viu esse homem lá fora, olhando para dentro, onde eles estavam. E deu muito, muito medo para ela. E eu acho que aqui eu acredito que é a última vez que a família decidiu dar uma pousada. Ela não falou se estava na pousada, mas ela estava dormindo na cidade, porque os pais delas tinham só 20 anos de idade, eles, parece que a última vez que eles voltaram lá, e aqui ela nota, o medo não vem de Deus, ficaram com muito, muito medo, certo? Muito, muito medo. A família depois estava só nesse lugar. Eu nunca ia levar minha família para uma cidade fantasma, lá ficar com a minha esposa e meus filhos aí num lugar totalmente abandonado, assim, no meio do nada, tá? Não sei se eu faria isso, não.
Ela fala, sou grata a você, Senhor, porque nunca vai nos abandonar e nem nos deixar. O Senhor nunca vai nos abandonar, não. Nunca mesmo. A gente, passando por momentos muito, muito difíceis, sempre está conosco, sempre está conosco. Ele deu a vida por nós, né, mãe? Sonho 2, o ataque à pátria dos Estados Unidos. Meu. A Vic fala muito, muito desses ataques de destruição dos Estados Unidos. Ela é testemunha disso. Ela vê essas coisas. O Delmiro já viu isso aí, parece que 40 anos atrás, e falou muito bem do ataque nuclear. E eu tenho até esse aqui também. Deixa eu ver aqui. Vocês forem aqui, deixa eu ver, colheita, eu acredito que eu tenho aqui. Porque um dos generais viram, e aqui está os Estados Unidos. Então, o Dmitry viu que os Estados Unidos foi invadido por 8 nações, Rússia, China, América do Norte, alguns 2 países, o México, ele não lembrou dos outros 2, 8 países. A Rússia entra do lado daqui e a China entra do lado daqui. E já feito nesse canal várias e várias vezes sobre essa invasão. Vai ser um ataque fulminante nuclear da Rússia nos Estados Unidos, que eu acredito que vai ser logo, logo depois da chuva de meteoros, que a Rússia quer destruir esse país. Você vê os meteoros caindo, destruindo a nação, né? Nós temos aí um profeta, uma profeta que viu dois ou três que logo esses cogumelos, né? Que o ataque meteoro cria cogumelo também. Ela não sabe se foi um na frente do outro, um atrás do outro, mas bem, bem perto um do outro, né? E eu acredito que é depois, né? Que os Estados Unidos não vai saber nem se defender. Imagina, milhares, bilhões de meteoros destruindo a nação. Não somente os Estados Unidos, a América do Central e a América do Norte, aí no Brasil, em todo lugar. É falado aqui várias vezes já na colheita. E então a gente volta aqui e ela viu aqui essas coisas acontecendo. E aqui, assim diz o Senhor, eu estou aqui, não se preocupe com nada, eu estou com você, e você deve viver, que você não deve viver com medo, então fique firme e tenha coragem, porque eu estou dentro de você, nada pode prevalecer contra o Espírito de Deus, entendeu? Diz o Senhor. Eu não tenho te dado um espírito de medo, então tenha coragem. Olha só, lindas palavras do Senhor, né? Agora, não tenho medo. Olha, o Google Tradutor sempre coloca no plural, mas aqui está no singular, mas é para todos nós, né? Agora, não tenha medo do que ouvir e nem se surpreenda. As guerras de palavras e informações falsas são ainda mais poderosas do que as guerras travadas em campos de batalhas. Olha só. É por isso que lhe digo para permanecerem na minha palavra escrita da verdade e para terem cuidado ao absorverem coisas que causam danos, diz o Senhor. Dano significa pequenas sementes de verdade espalhadas na mistura de mentira, tudo misturado, né? Verdade com mentira, verdade com mentira. E os próprios crentes que decoraram a Bíblia têm a mentira espalhada, misturada em tudo. Né? Assim que Satanás faz, assim que ele testou o Senhor, assim que ele faz. Né? O Espírito Santo vai nos mostrar cada vez mais as palavras do Senhor. Essas são como o fermento dos fariseus, que basta um pouco para que a massa cresça. É o fermento. Interessante que ele usou essa palavra fermento, mano. Essa palavra fermento, ela é essa semana que estamos agora. Nós ainda estamos vou aumentar aqui, nos 7 dias de pães asmos. Nós ainda estamos, hoje é quinta-feira. Hoje à noite começa o último dia das festas dos pães asmos, que dura 7 dias, e é do pôr do sol ao pôr do sol, e vai até o pôr do sol de amanhã, sexta-feira. O Senhor tem falado em suas escrituras que esta é a semana, o primeiro dia é um dia santo, o último dia é um dia santo. São 7 semanas que não devemos comer nada com fermento. E aqui, quando a minha esposa, eu te mostrei aquele pãozinho que ela faz, né, que não tem fermento. É o simbolismo da festa. Entretanto, você vê aqui que o Senhor falou, cuidado com o fermento dos fariseus. Então, é óbvio que o Senhor está aqui concentrado no pecado. No pecado, o fermento tem o simbolismo de pecado. E o Senhor explica para nós claramente que para nós, por 7 dias, nós devemos ficar focado no Senhor, focado nos caminhos retos do Senhor, né? E
e é isso que, e o último dia dessa festa acaba quinta-feira, olha, quinta-feira, dia 10, desculpa, acaba aqui, sim, quinta-feira, dia 9, né, hoje à noite, até amanhã, porque é do pôr do sol ao pôr do sol. 7 dias de não comer fermento, então a gente não sai, não vai para lugar nenhum, não come fermento. É tudo, é claro, simbolismo, mas há um significado atrás disso tudo. É interessante ele usar essa palavra fermento, né? Eu tenho certeza que ele se referiu aos 7 dias das festas pães asmos, eu tenho certeza. Ele quase não usa essa palavra, a não ser as festas santas. Obrigado, Senhor. As Bíblias antigas lhe darão um comentário melhor da verdade no texto, porque havia um temor sincero do Senhor que mantinha os homens honestos. Achei, não, um homem tem que ter esse medo, né, mano? A gente, uh, uh, e o Senhor está explicando aqui, né, que o Antigo Testamento deixava realmente as pessoas honestas. Vai fazer isso? Não, ok, é melhor você não fazer. O senhor Badiainha, tanta coisa foi apagada da história. O senhor fala isso porque, sim, eu vou voltar aqui. A irmã falou uma coisa interessante, Sodoma e Gomorra. Nós fomos lá em 2017, no site que, no lugar que o Ron White achou, virou tudo Salmos. E está aqui nos Mistérios de Deus. Se você for em arquitetura, eu vou mostrar aqui rapidinho, você vai ver que aqui está Deus na arquitetura, e vai falar desses sites de Sodoma e Gomorra. Aqui está a Arca de Noé, aqui está, vai falar de Sodoma e Gomorra. Nós fomos lá e eu fui lá, fui nas montanhas, eu vi tem muitas, se você for aqui, você você vai ver muitas coisas nesse sentido. Eu e a Fê, nós fomos lá para a região de Israel, acho que foi 2017, se não me engano. Então ela fala desse área, falou que é perto do Mar Morto, né, onde nós fomos, é bem perto do Mar Morto, existem verdadeiras colunas de sal, o cheiro de enxofre é forte, qualquer árvore que cai no canto fica. Nós fomos lá, assim, e vimos isso aí. Há tantas coisas que o Senhor foi apagada da história, isso porque o inimigo não quer que a verdade prevaleça. Essa região era um vale de pecado, outrora era bela, com árvores frutíferas. O pecado leva a um deserto árido ou estéril. Mata tudo, né? O mesmo acontece dentro do coração do homem. Portanto, seria apropriado que Deus enviasse fogo para destruir a região, se não houvesse nada de bom lá, mas aqui estão as boas novas. Trago fontes ao deserto. Se o Senhor traz fonte ao deserto, muito, muito complicado isso aqui, se você deixar o pecado, assim, no sentido de entrar em você, e você não checa, você vê que um excelente exemplo foi dado aqui, não no sentido negativo, mas no sentido de aprendizagem, com o Jeff, né, o marido da Erin, ele era um escriba desse canal, escrevia do Senhor, via o Senhor, tinha sonho do Senhor, viu ele transformado, e com o tempo, né, mas ele tinha esse vídeo com o Senhor, porque ele achava que o Senhor tinha de vir nessa data, o Senhor não veio, achava que tinha de vir nessa data, o Senhor não veio, foi criando, foi aumentando dentro dele, até que o pecado tomou conta da mente dele, que no finalzinho a irmã teve de ter a assinatura do juiz, que ele não chega nem perto, ele está tentando até planejar matar a irmã. Olha só o que o pecado faz quando entra na mente, vai crescendo, 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 crescendo. É muito, muito perigoso. E é claro, você se mantendo humilde perante o Senhor, isso nunca acontece. Nunca. Se você está sempre humilde perante o Senhor, Pai, me ajuda. Pai, o que é isso? Pai, me ajuda. Nunca, ele não deixa mesmo. Não. Você está, você está na mão dele, né? E você bate aqui, bate ali, olha a mão, não pega, olha a mão, que a mão não sai, tá? Você está em cima da mão dele, como ele falou. Então a gente passa aqui, passa ali, passa aqui, passa ali, mas enquanto você está com ele, você está na mão dele, mano. Chega um tempo que ele fala, ok, acabou, vamos começar a cá. É assim que o Senhor faz. Então, sempre fica no Senhor, sempre fica humilde perante o Senhor, mano. Sempre. Zacarias 14:8, terminando, o Senhor fala, há ainda mais sinais que comprovam o reinado de Deus sobre todas as coisas, diz o Senhor. Há evidência quando as profecias se cumprem, mesmo assim, poucos percebem. Eu sei que as igrejas que eu estou aqui, o senhor já falou, né?
metade da igreja dele estão dormindo, não estão percebendo nada do que está acontecendo, não estão olhando os sinais. É claro que não é vocês aqui me ouvindo nesse canal, né? Que a gente aqui fala profundamente sobre profecia, sobre o reino do Senhor. Muitos se deleitam demais no pecado e preferem viver a vida deles longe de mim. Complicado isso, né? E se a pessoa, vamos colocar dessa forma, tem a tendência para ver o homem, por exemplo, ver mulher pelada em revista ou vice-versa, e realmente adora esse tipo de vida e sabe que Jesus jamais ia conformar com isso, mas eu quero fazer assim mesmo porque eu amo essas revistas. Complicado isso, viu, querido? Aqui que ele está falando, quer viver longe de mim. Então, o que acontece? Você não está na mão dele mais, né? É complicado isso, aí você abre mais e mais porta para você ser mais e mais tentado e ser levado pelo inimigo, né? Mas todos nós, né, todos nós temos pecado, mas você está com o Senhor, você está na mão dele, ele está te levando. Ele está te levando, porque ele te ama, você está com ele. Não é? Quantas vezes eu passei por tremenda porcaria por vários anos na minha vida, e até hoje eu penso porcaria, mas eu sou louco para o Senhor, eu não largo dele. Tá? Então, isso aqui não é esse tipo de pessoas. Tá? Aqui são pessoas, não quero saber de Jesus, porque se eu ficar com ele, não vai querer que eu faça isso. Então, entendeu? Então, não é o fato de você não querer fazer e faz porque você não tem força própria. Não é isso, mano? São duas coisas totalmente diferentes. Né? É aquele que, por conta própria, não quer nem saber de Jesus. É isso que ele está falando aqui. Né? Então, eu sei que tem sido falado muito errado pelas igrejas, pelos crentes, que você está no pecado, você vai morrer, mas todo mundo tem. Mas quando você está com ele, o sangue dele te limpa, então a condenação da morte eterna não está em você. Não está, tá? O Senhor fala, lembre-se, os lobos em pele de cordeiro têm se multiplicado, seja cautelosa e ore, e eu vou revelar aqueles que são enganadores. Não há problema em admitir que você caiu na armadilha do inimigo, porque quer acreditar que ainda há tempo. Então, sim, Jesus não está aqui, eu tenho mais um tempinho, então vou fazer essas coisas. Então, interessante que o senhor falou, não há problema em admitir. Você chega e falou, caí, eu achava que Jesus vinha, não veio, eu fiz porcaria, mas eu fico triste. Mas o senhor falou, não, tudo bem, você caiu na armadilha dele, né? O senhor fala, mas isso eu direi que vivendo com o coração contrito, é isso que eu estou falando aqui, submetendo-se à minha voz e arrependimento diário, isso é uma prática, né? E assim, né? Se você é igual ao João, a gente está sempre, perdão, Senhor, perdão, perdão. Você faz isso espontaneamente, porque você não está fazendo nada que chateie o Senhor. Amado, esse tipo de coração contrito, como fala o Senhor aqui, esse tipo de relacionamento que você tem com eles, esse desejo sincero do Senhor, você está bem. Ou então o Senhor fala melhor, é uma boa prática, porque o amor que você tem no Senhor, você vai ficar triste, vai pedir arrependimento, etc, etc, etc. Não deem ouvidos ao mal e fujam do perseguidor enquanto ele continua no seu caminho de destruição. Muitos desses perseguidores são realmente aqueles que até estão dentro da igreja, né, e não, os irmãos ainda não estão sabendo, não conhecem o amor do Senhor e caçam os outros irmãos, né? E caçam, você é pecado, porque quando você aponta o dedo para alguém e fala você é pecador, sabe? É claro, eles estão dizendo praticamente no coração deles que eu não sou pecador. Então Deus me ama mais do que ama você que é um pecador. Amado, é um engano no coração terrível, isso não está nas escrituras, tá? Jesus ama todos, ele ama todos nós aqui, como todos que estão na cadeia, do mesmo jeito, do mesmo jeito. Mas isso não tem sido pregado, as pessoas não conseguem entender isso, não. É o mesmo amor. O seu andar com o Senhor é diferente, mas é o mesmo amor. Mas há aquela sensação, né? Eu peco menos que você peca demais. Não vou nem, já falei demais aqui. Né? O Senhor fala, não se preocupe, lembre-se, eu estou com você e eu te amo. Ela falou, quando eu comecei a sair de casa para ir ao mercado, eu ouvi o Senhor dizer, a ascensão do enganador tem começado, Erim, não tenha medo, que esse enganador pode ser o anticristo.
Eu também tenho ouvido do Brandon, que foi o presidente da França, que eles estão reunindo lá, fazendo um grupo de nações para vir contra os Estados Unidos. Mas esse ascensão do jeito que ele tem falado aqui, pode ser o braço direito do anticristo, ou pode ser o anticristo querendo subir já. E ele está subindo, o Senhor fala, não tenha medo. E ela falou que parecia que ele estava se referindo ao meu sonho que o líder conversava com outros países europeus para derrubar o nosso governo. E o governo falou que até o francês. Então parece que ela achando que pode ser até o sonho dela que ela teve. Obrigado, Pai. Pedimos, tomando a visibilidade que cubra, Pai, toda essa mensagem. E que nem inimigo, nem computador dele, as pessoas de má fé vejam nada do conteúdo do mistério de Deus, do mistério de Jesus, Senhor. E de todos os lugares onde essa palavra vai, que o teu manto vai e quebra as muralhas ao redor dos corações da terra. Que todos venham a ver que o Senhor é um Deus bom, que morreu por nós e nos ama. Ajude-nos a te amar, ajude-nos a te conhecer, Pai. Ajude-nos, Senhor. Nós confiamos no Senhor. Em nome de Jesus, abençoe nós, a nossa família e nossos amigos, Senhor. Abençoe os nossos inimigos, que todos venham saber que o Senhor é Deus e Senhor sobre essa terra. Obrigado, obrigado pela essa semana de Páscoa que está passando a todo mundo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fica na paz, irmão, Deus, querido. Até a próxima. Tchau, tchau.